Olá, tudo bem? Domingão 18, né? Hoje é 18 de janeiro. Já estamos aí nos aproximando de fevereiro. E daqui a pouco acaba o ano, né? Brincadeira um negócio desse. Bem, vamos lá. O título da história de hoje é Em Busca do que é Meu. Tá certo? Esse é o título da história de hoje. Você já vai entender o porquê disso. Antes, quero pedir a você, se você veio aqui especialmente, ou se você por acaso está vendo essa história e gosta desse nicho de conteúdo, dá um like, tá certo? Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as histórias, uma, duas, às vezes até 3 histórias baseadas em fatos reais por semana, tá certo? Vamos lá. Pela manhã sempre um pigarro na garganta, né? Um rapaz, um jovem, estava com muitos problemas, muita dificuldade e estava sofrendo muito, sendo pressionado por diversos problemas, todas as áreas da vida. O homem estava carregado. E comentando ele com um amigo, trabalho, esse amigo fez um convite para que ele fosse em um lugar, na promessa de que lá ele resolveria todos os seus problemas, né? Então, o rapaz foi, com essa proposta, né? Ele foi. Chegando lá, fizeram lá uma reunião, era um ambiente espiritual. Eles invocavam espíritos lá. E o rapaz foi ficando e pouco tempo depois, o rapaz já fazia parte, né, daquele clã espiritual. E aí foi levando. E com o passar dos meses, o rapaz percebeu, o novo integrante lá do ambiente espiritual, percebeu que a sua vida não tinha resolvido praticamente nada, né? Tinha dado uma amenizada aqui, outra ali, e não tinha resolvido nada na verdade, segundo a promessa que os próprios, o rapaz e os próprios espíritos que incorporavam nas pessoas lá, falavam sobre essa questão, que resolveria a vida dele, abençoaria a vida dele, né? E nada. Então o Ronaldo, ele ficou decepcionado, né? Ficou muito decepcionado com isso. E ele tomou a decisão de sair daquele local. Falou que ia abandonar o barco. Vou sair daqui. Não vou mais frequentar. E vou sair. Disse isso abertamente, disse para o seu amigo, disse. Não falou na reunião em si, mas disse para o seu amigo, né? E o amigo comunicou lá, a chefia lá, né? O encarregado do local. E após isso, Ronaldo sumiu. E Ronaldo começou a receber ameaças, né? Porque quando ele saiu, não voltou mais, ele recebendo os convites sempre que os espíritos lá, o amigo dele, que os espíritos queriam que ele fosse lá para conversar com ele. E ele resolveu aí, né? Dias depois ele resolveu aí. Toda vez que ele ia, ele foi algumas vezes, ele recebia ameaças. Que se ele saísse, abandonasse o barco, o demônio mataria ele. Se apresentava lá como fulano de tal e mataria ele. E ele começou a ficar com medo, né? Aí acho que foi umas 2 ou 3 vezes, pensando que ia ter uma melhora, uma mudança, não é? Alguma coisa, e sempre é essa ameaça. Se ele saísse, e o Ronaldo ficou muito com medo. Essa é a verdade. Comunicou a esposa, a família e indicaram ele. Rapaz, o negócio é o seguinte, você procura uma igreja evangélica. Tô narrando os fatos, né? Procura uma igreja evangélica, porque lá eles invocam mesmo a Deus e Deus vai te guardar, Jesus vai livrar a tua vida. E assim Ronaldo fez. Procurou uma igreja evangélica, foi muito bem recebido, né? E se sentiu muita vontade e por ali ele ficou muito bem. Tá ótimo, nunca mais teve notícia do outro lado, né? Nunca mais teve notícia do outro lado. Ficou muito bem. Então, passado alguns meses, por alguns momentos de fraqueza, Ronaldo começou a deixar, aliás, passou a não frequentar os cultos, né, as reuniões espirituais da igreja evangélica com mais frequência. E ele foi esfriando, daqui a pouco ele não foi mais
para lugar nenhum. Não foi mais, desconectou. E com isso, Ronaldo começou a ouvir vozes pressionando ele, dizendo que ia matar. Ele ouvia vozes nitidamente, dizendo que ia matar, dizendo que ia acabar com a família dele, essas coisas, né? Ronaldo ficou com muito medo. E as vozes mandavam que ele tirasse a sua própria vida, para você ver a coisa, né? As vozes pediam para que Ronaldo tirasse a sua própria vida. Ronaldo ficou muito temeroso, começou a ficar deprimido, opressivo ali naquela situação, né, com um princípio de depressão. E muitos dias isso, Ronaldo não falava para ninguém, né, essas coisas. Comentou uma vez com a esposa dele que estava ouvindo voz, mas não entrou em detalhe. E a voz falava que ele tirasse a sua própria vida, pressionando ele e resistindo que não. Um dia, uma noite, aliás, Ronaldo foi para uma festa de aniversário com a família, e chegando lá, ele estava bem, de repente ele mudava o humor completamente, né? Ele mudava o seu humor. Então, ele começou a se sentir mal nessa festa, começou a se sentir mal, não estava se sentindo bem, falou para a esposa: eu vou para casa, eu vou embora, que eu não estou me sentindo bem. E a esposa: tudo bem, daqui a pouco eu chego lá. E o Ronaldo foi, sozinho. E aquela voz, naquele dia especial, mandando que ele se matasse. E ele resistindo que não, só que ele não falou isso com a esposa no dia do aniversário, né? Ronaldo chegou em casa, deitou na cama e ficou ouvindo a voz. E a voz começou a ficar alta, né, e incomodante. Levante e se mate, né? Sugerindo a ele que ele amarrasse uma corda no caibro da casa, que não era alto, colocasse a cadeira, botasse uma corda e se lançasse ao ar, né? Essa era a ideia. E ele não, ele se zangou. Ronaldo contou-me essa história pessoalmente. Já faz bastante tempo isso. E ele se irritou e falou que não faria isso de forma alguma. Acredite se quiser. Ele disse que apareceu em sua frente uma imagem negra, alta, via só a silhueta, não via a definição do rosto, nem do corpo em si, só a silhueta enorme, mais de 2 metros de altura. Pegou no seu braço, né? Pegou no seu braço, ele sentiu o físico da imagem do bicho lá, pegou no seu braço, levantou ele, colocou ele em cima de uma cadeira, fez ele passar a corda no caibro. Ele contou isso em detalhes. Fez ele passar a corda, não colocou a corda, mas fez ele, com as mãos dele, passar a corda no caibro, fez o laço, colocou no pescoço, e aí o lapeta empurrou ele. Ele disse que ele não pulou, ele foi empurrado, que o bicho empurrou ele. Quando empurrou, ele ficou ali se debatendo e dando seus últimos respiros de vida, né? Ali, naquele momento ali, foi muito rápido. De repente, um grande estouro dentro de casa, um barulho muito forte. A esposa dele chegando com algumas pessoas, não sei se pressentiram ou ouviram alguma coisa, arrebentaram a porta, do jeito que chegaram, arrebentaram a porta, porque já sabia que ele não estava bem. Quando arrebentaram a porta, a esposa dele já entrou correndo em casa, já viu ele na sala, dependurado lá no caibro, se debatendo, lá os últimos respiros de vida. Ela agarrou nos pés dele, gritando, chorando, e suspendeu ele. As outras pessoas chegaram lá, os parentes, amigos, e cortaram a corda. Aí, quando o Ronaldo melhorou, ele contou essa história, o que aconteceu de fato. E após isso, ele retornou à igreja evangélica. E estando firme na igreja evangélica, pela segunda vez, Ronaldo me contou essa história no Rio de Janeiro. Então vejam só que situação. O que mais me impressionou nessa história foi o fato, porque eu acredito que o demônio pegou no pulso dele, levantou ele, fez ele pegar a corda e fez ele fazer todo o procedimento. Isso é forte, não? O que você acha disso? Se você quiser, comenta alguma coisa, se você já sofreu uma experiência semelhante ou alguém, mas de qualquer forma, é história, fato baseado em fato real, ok? Curte, dá um like, não no sentido que a história é bacana, porque
as histórias aqui são nessa pegada de muitos dramática, né? Que na verdade é fatos. Enfim, compartilha e tamo junto.